Olá, boa tarde. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui. Pronto, preparado para mais uma live, a nossa 61ª live falando sobre o SPED fiscal. Hoje vamos continuar falando sobre o bloco K, mais especificamente sobre o registro K250 e K255, que é o registro filho desse, que é o registro que informa os dados referente ao processo de industrialização por encomenda. Então a gente vai aprofundar cada um dos campos, né, desse registro, fazer como sempre as nossas verificações lá no PVA, os nossos testes e também responder algumas perguntas lá, perguntas frequentes, que é para a gente começar a sacar em que situações é que a gente vai aplicar esses registros, né? Inclusive, 4 aulas atrás, a gente estava estudando o registro K230 e K255, que são registros que têm muita semelhança com esses que a gente vai estudar hoje. Então, como são registros muito parecidos, é muito fácil da gente confundir quando que eu vou escriturar um, quando que eu vou escriturar outro. E fora essa questão também envolvendo terceiros, né? Então, faço uma solicitação para um terceiro fazer um processo de industrialização para mim. E nesse meio tempo aí eu tenho que fazer também a escrituração aqui no meu SPED fiscal, e ele faz lá no SPED fiscal dele também. Como é que se dá esse processo, né? Tem muitas dúvidas relacionadas a isso. Então, antes de começar a nossa live, vamos fazer sempre aquela nossa verificaçãozinha. Eu já verifiquei o áudio aqui, para mim tá tudo beleza. A Valéria Silva já tá aqui dando boa tarde pra gente, como sempre. E eu queria que vocês me dessem esse feedback aí com relação ao áudio e vídeo, se tá tudo ok para vocês, certo? Enquanto eu vou esperando esse feedback, eu já vou me preparando aqui para começar a nossa aula de hoje. Vou preparar aqui meu mapa mental, meu PVA, para a gente fazer as nossas configurações e testes. E aí a gente começa aqui a nossa explicação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, som e imagem, ok, maravilha. Então, com essa confirmação aí, podemos começar aqui a nossa transmissão de hoje. Vamos compartilhar a tela. E começou. É o seguinte, aí estamos na aula 61, né, conhecendo o PVA, Programa Validador e Assinador, Bloco K, Registro K250 e Filhos. Então, lá no registro K250, está falando de industrialização efetuada por terceiros, itens produzidos. Então, esse registro, como eu falei, ele é muito parecido com o que a gente vê lá no K230, né? Então, qual a diferença? No K230, normalmente a gente vai escriturar as operações próprias. Então, eu, como industrializador, vou lá e escrituro o meu próprio processo produtivo. Já no caso do K250, vamos estudar a partir de agora o que diferencia ele do K230. Então, primeiro ponto, como sempre, definição. O que é que a gente tem aqui nesse tópico, né? Este registro tem o objetivo de informar os produtos que foram industrializados por terceiros por encomenda e sua quantidade, exceto produção conjunta. Tá? Então, quando ele fala aqui, exceto produção conjunta, é o que, né? Só contextualizando, produção conjunta é quando eu tenho um insumo que produz 2 ou mais produtos acabados, né? Produtos finais ou produtos em processo. Que é o caso que a gente tem lá, a gente teve já alguns exemplos durante as lives, que foi o caso do leite. Então, dou entrada lá no meu processo produtivo em leite, eu posso sair com creme de leite, leite integral, leite desnatado, com leite condensado, leite em pó. Então, um único insumo de entrada pode gerar para mim diversos produtos de saída, é chamada produção conjunta. Isso não está coberto aqui no registro K250, que a gente vai ter situações que a gente entra com um ou mais insumos e sai apenas um produto, ou um produto em processo ou um produto acabado do outro lado, certo? A gente vai aos pouquinhos detalhando um pouco mais isso. Informações relevantes, o que é que a gente tem aqui? Então, só contextualizando, né? Aqui são operações, né, que foram industrializados por terceiros por encomenda. Então, é a famosa industrialização por encomenda. Então, um registro específico para escriturar esse tipo de operação. Inclusive, a gente fez aí 2 lives, né, nas semanas anteriores, falando exatamente sobre esse processo, desde o início até o fim. Como é que eu faço para escriturar desde a emissão da nota, desde o registro por parte do encomendante, né? O que é que o encomendante tem que fazer no processo produtivo dele. Então, manda nota, volta nota, se tiver um segundo industrializador envolvido, se tiver um terceiro, aí tem uma parte que eu faço aqui, outra parte que eu faço no industrializador, depois volto, eu faço outro pedaço, como é que funciona essa dinâmica. Tudo isso está lá nessas 2 aulas que a gente gravou. Vou ver se eu deixo o link aqui embaixo do vídeo para quem quiser acompanhar depois. Então, vamos lá. Informações relevantes.
A gente tem aqui sobre o registro, a quantidade produzida deve ser expressa obrigatoriamente na unidade de medida de controle do estoque constante no campo 6 do registro 0200, que é a unidade inventariada. Então, 0200, como a gente já sabe, é um registro onde a gente faz a escrituração do cadastro de produto. Então, lá a gente informa também a unidade de medida no campo 06, ok? E lá no registro K250, a gente vai informar também a quantidade que a gente produziu daquele produto. E lá a gente não tem esse campo de unidade de medida. Só que pode acontecer da empresa produzir em uma unidade de medida e armazenar em outra. E aí no momento que for informar o K250, acabar se confundindo. Isso pode acontecer tanto no K250 quanto no K230 e acabar informando a quantidade, o número ali em uma unidade de medida diferente da que tem no seu estoque. Então é importante estar atento a esse detalhe. Campo 2, agora a gente vai começar a entrar nos campos. Nota que são poucos, né? A gente tem aqui o campo 2, que é a data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro. E aí a gente tem apenas essa informação aqui no guia prático. A data deve ser compreendida no período informado nos campos data inicial e data final do registro CACEM. Então, eu posso informar, teoricamente, a data que eu quiser, desde que ela esteja dentro desse registro do período informado no meu registro CACEM. Então, só para a gente contextualizar, vamos aqui no SPED fiscal. Vou buscar aqui o meu registro CACEM para a gente ver o que é que ele é. Então é esse aqui. Então aqui eu vou informar a data inicial e a data final do meu período, que normalmente é igual à data inicial e final do meu registro 0000, que é esse aqui. Então aqui ó, eu comecei em abril de 2020, 30 de abril de 2020. Então meu registro CACEM ele tem que compreender 1º de abril de 2020 até 30 de abril de 2020 também. E aí eu vou salvar aqui, pronto. Então toda a minha escrituração aqui embaixo tem que compreender esse período de escrituração aqui. Campo 3. Código do item produzido. Aqui a gente vai informar o código do item que deverá existir no campo código do item. Não, peraí. O código do item produzido deverá existir no campo código do item do registro 0200 e o tipo do item do registro 0200 deve ser igual a 03, produto em processo, ou 04, produto acabado. Certo? Por quê? Porque se eu estou gerando um processo, então estou gerando uma produção, ele só vai poder ter essas duas saídas. Ou ele vai ser um produto em processo, que é aquele produto que eu, como industrializador, nesse caso um terceiro, né, que é o que a gente está escriturando aqui, produziu e eu vou utilizar esse produto numa fase seguinte do meu processo de produção. Então, nesse caso, ele vai ser classificado com o código 03, produto em processo. O produto em processo é uma espécie de matéria-prima que eu mesmo produzi, né? Ou nesse caso, foi um terceiro. Quando há essa industrialização por encomenda, né, o encomendante é considerado industrializador equiparado ao industrial, é o chamado industrial por equiparação. Então, nesse caso, vai ser considerado produto em processo. E se ele fizer algum processo, né, dentro da planta dele, da fábrica dele, então ele vai cadastrar como 03. Se não, terminou lá o processo no industrializador que ele contratou, já vem um produto e ele já vai cadastrar ele como 04, já pronto para revender. Ok? E aí, por fim, o campo 4, que é o código de produção acabada, quantidade, né, de produção acabada. Então aqui a gente vai informar a quantidade produzida, deve considerar a quantidade que foi recebida do terceiro e a variação de estoque ocorrida em terceiro. Cada legislação estadual prevê situações específicas. Consulte a Secretaria da Fazenda e da Tributação do seu estado. Não é permitida a quantidade negativa. Então, às vezes acontece da gente querer fazer um ajuste de apuração, informei errado lá no meu SPED fiscal, posso fazer um ajuste, não, posso informar a quantidade negativa para ajustar, por exemplo, no mês anterior produzi 20 unidades e no mês seguinte eu produzi 0, mas na verdade quando eu fui contabilizar mesmo eu tinha produzido 18, então posso colocar aqui como menos 2? Não, não pode, né? A gente tem um registro específico para fazer esse tipo de ajuste, é o registro K270 e K275, ele faz correções de uma série de registros dentro do bloco K. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha nele mais de perto. Então, é simples o preenchimento do registro, né? Não tem muita complexidade não. O que é mais complexo é entender quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro, né? Se tem algum outro registro que acaba envolvendo. Dependendo da situação, eu vou usar um registro ou mais. Então eu preciso estar afiado aí no entendimento do processo produtivo como um todo e entendendo como funciona o processo produtivo, entendendo como funciona cada um dos registros, para que eles servem, eu consigo olhar uma situação e entender como é que eu vou escriturar aquela operação dentro do meu bloco K. Então vamos nós aqui, abrir o PVA,
Vou buscar o registro K250 e a gente vai fazer aqui uns testes. Vou abrir. Aqui eu vou colocar a data reconhecida da produção ocorrida no terceiro. Nesse caso aqui eu vou usar uma data aleatória. Mais para frente aqui nessa mesma aula a gente tem uma questão que eu falo exatamente disso. Qual a data que eu vou lançar aqui? Eu posso lançar a data da emissão da nota lá do meu terceiro, né, do meu industrializador. Eu posso lançar, eu vou ter que perguntar a ele qual foi a data que ele produziu, qual a melhor maneira de preencher esse campo aqui. Daqui a pouco a gente vai responder uma pergunta relacionada a isso. Enquanto isso, eu vou lançar aqui dia 10 de abril de 2020. Aí o código do item produzido. Nesse caso, eu vou escolher, né, o produto que eu estou trabalhando. Aqui só tem um produto, vamos fazer um cadastro aqui. Vou lançar o produto 2. Vou colocar produto em processo, certo? Então, produto em processo, código de barra não vou lançar, unidade de medida eu vou chamar de unidade. Tipo do item, eu vou lançar como 03, produto em processo. O código NCM, nota que aqui já é obrigatório, né? Tem situações em que não é obrigatório informar NCM. Se eu informar aqui, por exemplo, 00, não, já entendi o que é que aconteceu. Quando eu sou uma indústria, né, que é parada industrial, vamos voltar aqui agora para vocês entenderem. Vou aqui no registro, deixa eu salvar como está, registro 0000. Então aqui, ó, eu estou informando que eu sou industrial ou equiparada industrial. O que significa quando eu faço isso? Que quando eu cadastro um produto, eu necessariamente tenho que informar o NCM dele. Tá? Então vocês viram lá, vou salvar aqui e a gente vai cadastrar o produto. Produto 0200. Vou lançar aqui código 2. Vou dizer que é um produto em processo. Vou colocar a unidade dele aqui. Código do item 03, produto em processo. Vou deixar isso aqui em branco, né? Aí a gente tem outros campos, tal. Vou deixar só isso para a gente testar o erro. Então vou fazer aqui meu processo de validação do SPED fiscal. E a gente vai ver que vai aparecer um erro relacionado ao NCM que eu não estou informando no meu SPED fiscal. Então, isso mostra o que, né? Tem alguns tipos de escrituração, alguns tipos de produto que, dependendo da minha situação enquanto contribuinte, industrializador ou não, tem vários erros aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos buscar apenas o registro 0200 aqui. Aqui está ele. Então, o NCM é obrigatório para contribuinte industrial equiparado industrial, exceto para os itens 7, 8, 9, 10 ou 99. Então, 7 é produto de uso e consumo, 8 ativo mobilizado, 9 serviço, 10 outros insumos e 99 outros. Tá? Então, o que é que ele está informando para a gente? Que eu preciso informar corretamente aqui o NCM, na verdade está vazio, então eu tenho que informar um NCM aqui no meu cadastro. Já se eu volto aqui e informo que eu sou outras, né, tipo de atividade outras, comercial, por exemplo, eu posso fazer o mesmo processo. Deixa eu eliminar esses erros aqui, estava fazendo alguns testes, para não ficar bagunçando aqui nossa escrituração. Pronto, acho que aqui já resolveu. A gente vai fazer o processo de validação. E aí, se tudo der certo, a gente vai ver só os erros do bloco K, que a gente está preenchendo agora, né, K250, e do registro 0200 vai sumir. Isso porque simplesmente mudou a minha forma de tributação. Não sou mais industrial aqui para industrial, eu passei a ser agora uma empresa comercial, por exemplo. Então, isso tende a resolver. Então, ó, eu tenho aqui o 002, que eu informei, tá? K255, que eu não deveria ter informado. E o código 2 está com erro porque eu não estou informando esse produto em nenhum outro lugar, em outro bloco. Mas notem que o erro referente ao NCM sumiu. Tá? Tenho aqui outros erros relacionados ao K250, que é natural que a gente ainda está preenchendo. O 002 é porque eu mudei, né? A partir do SPED da versão do layout de 2020, a gente tem agora esse registro 0002, que é para a gente detalhar qual tipo de industrial, né, de empresa equiparada industrial ou industrial que está escriturando o SPED fiscal. Então, vamos voltar à situação inicial para a gente prosseguir com os nossos exemplos. Vou marcar aqui de novo como 0, industrial equiparada industrial, vou salvar, e aí a gente volta a ter aquele problema lá do NCM, certo? Vou voltar aqui, buscar o 0200 e vou preencher
pegar um NCM qualquer aqui, só para a gente não deixar ele vazio. Pronto, aí tá resolvido o meu problema. Se você for industrial, equiparado industrial, uma empresa que trabalha com substituição tributária, né, cobre substituição tributária na nota, é obrigatório informar o NCM dentro da sua escrituração do SPED fiscal, ok? Então, só para a gente verificar aqui que está tudo certinho, fazendo mais um processo de validação, e aí a gente começa já a preencher os outros campos lá do bloco K, né, no registro K250. Já está terminando aqui o processo, ok? Pronto. Aqui a gente ficou agora com os erros apenas do K250, que é o E500, né, que é a apuração do IPI, eu tenho que informar, e o 0200, porque ainda não apresentei, não informei ele em nenhum outro campo, em outro bloco, né? Então vamos informar ele agora. Eu vim aqui, K250, a gente vai entrar no registro, e vamos agora pegar aquele produto que a gente acabou de cadastrar e associar ele aqui, produto em processo. Quantidade produzida, quanto que eu produzi desse produto em processo. É aqui que está aquela questão, né? Então, se eu estou produzindo sei lá, em caixas, aí eu vou informar aqui a quantidade em caixas. E onde é que vai estar definido isso? No próprio cadastro do produto. Então, se eu acessar aqui o 0200, eu vou ver que a unidade dele é a unidade mesmo. Tá? Então, eu vou fechar aqui e vou dizer, produzir 100 unidades desse produto. Eu vou lançar aqui como 100 e está feita a minha escrituração. Simples assim, tá? Não tem nenhum mistério. Vou salvar. E agora eu passo a ser obrigado, né, a informar o registro K255. Tenho que apresentar aqui os registros filhos. E aí só para vocês verem que realmente a gente não tem mais nenhum problema no registro K250, a gente vai rodar mais uma vez. Inclusive aquele problema do 0200 tende a sumir. A gente vai ficar agora só com o erro relacionado ao registro K255, né, se tudo der certo. Então vamos esperar um pouquinho aqui para a gente ver. Temos dois erros. O E500, que é a apuração, e o K255, que é o registro filho obrigatório que não foi informado. Então, antes da gente informar o K255, vamos dar uma olhada em como é que ele funciona. Tá? Então, registro filho, a gente tem aqui registro K255. Então, vou trazer ele para cá, definição. Esse registro tem o objetivo de informar a quantidade de consumo do insumo que foi remetido para ser industrializado em terceiro, vinculado ao produto resultante informado no campo código do item do registro K250. Então, é uma função muito parecida com o que a gente viu lá no K235, né? Quem está acompanhando as aulas aí vai perceber isso. Então, aqui eu simplesmente vou informar quais são os insumos. Agora, o detalhe, ó, informar a quantidade de consumo de insumo que foi remetido para ser industrializado em terceiro. Então, aqui a gente já resolve uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Mandei lá o produto para ser industrializado no meu industrializador. Sou encomendante e fiz a encomenda para o meu industrializador. E aí eu tenho que informar o K250, ou seja, eu tenho que informar o que foi que ele produziu lá. Mas ele não vai informar lá o K230 e K235? Vai. Só que eu fiz que eu quero que você também informe o que foi que você mandou para ele produzir e o que foi que isso se transformou. Provavelmente ele quer cruzar as informações, ele quer saber se o que o industrializador está informando bate com o que você informou como encomendante. Então, isso aqui é obrigatório de informar. Nesse caso, ele colocou lá outros insumos que eu não mandei para ele fazer o processo de industrialização. Ele pegou lá e aplicou o que precisava e depois ele me cobrou tudo como um todo. Nesse caso, como é que eu faço? Eu vou ter que perguntar a ele lá qual é a lista, vou ter que cadastrar aqui no meu estoque esses produtos para poder informar também? Não. Então aqui ficou bem claro, né? A gente vai informar apenas a quantidade de insumos remetido para ser industrializado em terceiros. Então, no meu caso, a gente teve um exemplo lá nessas aulas, né, que a gente fez do bloco K, do processo de industrialização por encomenda. A gente mandava o tecido e voltava já costurado. Então, linha, né, botão, a gente até colocou botão, mandou o tecido, mandou o botão, mandou o cordão. E aí tem lá algumas outras coisas que eram necessárias para poder fazer o produto. E essas outras coisas que eram necessárias não apareciam na escrituração do K250. E uma informação importante aqui que é obrigatório caso exista o registro PAI K250. A gente acabou de comprovar isso, né, com esse erro aqui. Então, se eu tenho um K250 preenchido, obrigatoriamente eu preciso informar o K255 também. Informações relevantes, nós temos aqui o seguinte, sobre o registro. O consumo de insumo componente cujo controle não permite um apontamento direto ao produto resultante não precisa ser escriturado nesse registro. Ok? Então, consumo de insumo componente cujo controle não permite apontamento direto. Ou seja,
a gente tem aqui situações como, por exemplo, cola, né? Nas aulas anteriores a gente deu um exemplo desse. Tem lá uma empresa que fabrica sapato e eles usam cola de sapateiro para, logicamente, colar o solado lá do sapato, fazer o que precisa fazer. E aí o que acontece? Quando a produção precisa de cola, eles vão lá no almoxarifado, solicitam, né, no estoque, e vem uma bombona de cola, sei lá, 20 litros, 30 litros, 10 litros, 5 litros, não importa. E eles utilizam essa cola no processo produtivo dos sapatos. Só que quando termina a ordem de produção, a cola continua lá no estabelecimento, lá na produção. E eles vão utilizando essa cola até que ela acabe. Então, lá pelas tantas, né, depois de muitas ordens de produção, acaba a cola e eles vão lá e solicitam outra. Nesse caso, como é que eu faço para informar isso, né, tanto na minha nota técnica, que é o registro 0210, quanto informar lá no meu processo produtivo, né? Tipo, não dá para mensurar quanto de cola eu estou usando. Eu uso aquilo que eu vejo que é necessário. Então, nesse caso, ele fala que simplesmente não precisa informar. O insumo cujo componente controle não... Tá, o consumo de insumo cujo componente, cujo controle não permita um apontamento direto ao produto resultante não precisa ser escriturado nesse registro. Então, se você não consegue controlar, é difícil de mensurar, simplesmente você vai ignorar, não vai informar ele no seu registro 255. Importante, a quantidade consumida deve ser expressa obrigatoriamente na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 06 do registro 0200. Então, aquilo que a gente já falou, né? Tem que ser a mesma unidade de medida que eu cadastrei lá no 0200, também para o insumo. Tá? Lá no registro anterior, caso 250, a gente viu para o produto que está sendo produzido. E aqui no insumo também vale a mesma regra. A unidade de medida referência é sempre a que eu informei no cadastro do produto, portanto lá no 0200. Campo 2, data do reconhecimento do consumo. Então aqui ó, a gente tem a data, deve estar compreendida no período informado nos campos data inicial e data final do registro CACEM, que é parecido lá com a data da produção, né? Data do reconhecimento da produção e aqui data do reconhecimento do consumo. E é mais uma vez a mesma dúvida, né? Qual a data que eu vou lançar aqui? Mas eu não vou responder isso agora porque a gente tem uma questão que a gente trata exatamente disso, a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Importante, em qualquer hipótese, a data deve estar compreendida no período de apuração CACEM. Então, não importa o que aconteça, sempre vai ter que estar dentro desse período. Nesse caso, eu estou escriturando o mês de abril, 1º de abril a 30 de abril. Nesse caso, qualquer data que eu for lançar aqui de consumo tem que estar dentro do período de abril. Campo 3, código. Código do item. Então, a gente tem aqui, o código do insumo deverá existir no campo código do item 0200. Né? Logicamente, senão a gente não consegue utilizar ele lá no nosso registro K255. Caso o campo código do insumo substituído esteja em branco, o código item componente insumo deverá existir também no registro 0210 para o mesmo produto resultante. Validação aplicada apenas para as UFs que adotarem o registro 0210. Então aqui é importante, né? Esse registro ele é a receita do bolo. Então eu vou ser obrigado ou não a informar ele dependendo do que o meu estado definir. Então, seu estado pode dizer, não, tem que informar o 0210, eu quero que informe. Então, você vai lá e vai informar. Se o estado dispensar, né, ele vai ter isso através da lei, do decreto, dizendo que não precisa informar esse registro, você simplesmente desconsidera e aí essa regra aqui não vale. Né? Você vai simplesmente informar o insumo e acabou. E o que é o insumo substituto, né? O substituído? É aquele insumo que era para ser ele e foi outro. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais prático. Vamos lá de novo. No 0200, vou cadastrar aqui dois insumos. Produto em processo, produto com ST, eu vou simplesmente trocar o nome desse aqui. Vou botar aqui insumo A. Copiar esse em cima aqui já para a gente usar no outro caso. E eu tenho um outro produto, código 3, que é o insumo B. Unidade de medida, unidade. Tipo 0, pode ser 01 ou 03, vou botar 01. 01 é matéria-prima, né? Tipo, comprei de um fornecedor e vou aplicar no meu processo produtivo. Pronto, salvei. Então aqui, ó, no meu 0200, produto em processo, eu tenho que informar, digamos, caso o meu estado me obrigue, eu tenho que informar o 0210, consumo específico padronizado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou informar produto em processo não, insumo A, quantidade de componente, né? Quanto eu preciso desse insumo A para fazer uma unidade do meu produto em processo? Ah, eu preciso de 2 unidades. Ok.
Tem alguma perda, quebra? Não, não tem. Então, 0%. A perda é sempre em percentual. Aí eu vou lá para o insumo B. Só que nesse caso, o que acontece? Quando eu tenho insumos que são chamados interdependentes, né? Por exemplo, que o aumento de um implica na diminuição do outro, eu não vou informar todos os itens. Digamos que eu uso A e B. Quanto mais eu uso de A, menos eu preciso usar de B para fazer o produto em processo. Então, nesse caso, eu tenho a relação de produtos interdependentes. Então, nesse caso, eu escolho um dos produtos, informo aqui, na minha lista técnica, e no momento da produção, eu vou informar que, por exemplo, o insumo B substituiu o insumo A, que está lá na minha lista técnica, certo? Nesse caso, a gente não está falando disso, a gente está falando de um processo produtivo normal. Então, eu preciso do insumo A e preciso do insumo B. Aí eu vou informar aqui que eu preciso de 2 insumos da quantidade, né, do insumo A, e preciso de 1 do B. 0% de perda também. Salvei. Pronto. E finalmente eu vou aqui para o C. Então, 4, insumo C. E esse eu não vou informar lá na minha... Não vou informar ele na minha lista técnica, tá? No 0200. Vou informar ele como 01 também. Vou jogar aqui o NCM. Vou salvar. Pronto. Aí o que acontece? Esse é o meu insumo substituto. Como é que eu escrituro nesse caso? Vou lá no K250. Vou buscar aqui produto em processo, é o que eu estou produzindo. Qual o insumo que eu vou lançar? Então tenho a data. Então vou lançar aqui uma data, dia 11 de abril de 2020. Lembrando que sempre a data do CACEM, né, aquele período que está lá. O código do insumo. Então aqui eu não usei o insumo A. Quanto que eu preciso do insumo A? 2, né? 2 unidades. Eu estou fazendo 100 nesse caso. Ó. Vamos voltar aqui. Estou produzindo quanto? 100 unidades. Para produzir uma unidade eu precisava de 2. Então para produzir 100 eu vou precisar de 200 aqui. Então eu vou ajustar aqui meu lançamento. 200 unidades. Código do insumo que foi substituído caso ocorra substituição. Nesse caso aqui não teve nenhuma substituição. Então simplesmente vou salvar e vou ignorar esse campo. Vou deixar ele em branco. Salvei. Agora vamos fazer uma simulação de uma substituição. Então eu tenho aqui dia 11 de 4 de 2020. Código do insumo. Qual que eu estou usando? Era para usar o B, né? Lembra que está lá na minha lista técnica o B. Só que eu estou usando agora o C. Coloquei o C e vou usar a mesma quantidade. 1. Ou eu posso usar uma quantidade, vou até botar uma quantidade diferente, que isso não significa muita coisa. Digamos que do B eu preciso de 1, mas do C eu preciso de 3. Vou lançar aqui. E o insumo que foi substituído. Quem foi que eu substituí com esse insumo C? Eu substituí o insumo B. Então, beleza. Insumo B. Estou informando aqui que eu não tinha ele no momento da minha produção, portanto eu substituí por esse insumo C aqui e estou utilizando essa quantidade. Tem? Não preciso informar isso aqui na minha lista técnica nem nada, simplesmente informo que esse é o que está na minha lista técnica, eu substituí pelo de cá e está tudo certo. Salvo. E aí, simples assim, está feita a minha escrituração. Vou fazer aqui, ó, processo de salvar, validar, para a gente ver se tem algum erro. Provavelmente vai ter só aquele do registro E500, que é a apuração do IPI, né? Ele vai gerar aí a validação para a gente. Enquanto isso, ver se tem mais alguma informação importante aqui. Temos. Opa. Girou aqui. Pronto, só o E500. Então, tá tudo certinho com a nossa escrituração. Aí, o tipo de componente insumo deve ser igual, né? Então, ele define para você usar o produto, ele tem que ter um desses tipos de produto. Então, o 00 vai ser o chamado produto para revenda, 01 matéria-prima, o 02 embalagem, o 3 produto em processo, o 4 produto acabado, o 5 subproduto, ou o 10 que é outros insumos. Mas 00 na produto à revenda, como é que eu vou usar no meu processo de industrialização? E é o seguinte, não tem nenhum impedimento que você utilize um produto em processo ou um produto para revenda, né, ou produto acabado para o processo produtivo. O que é que vai ser levado em consideração? Qual a maior predominância? Esse insumo que você classificou como 00, você provavelmente revende muito mais ele do que utiliza como insumo. Então ele tem uma dupla função na sua empresa. Você pode utilizar ele tanto para revenda, né? Nesse caso na sua atividade principal seria para revenda, por isso que você classificou como 00, mas isso não impede que você utilize ele no seu processo produtivo. Então por isso que aparece aqui esses tipos de produtos. Importante, o código do insumo deve ser diferente do código do produto resultante. Código do item do registro K250. Industrialização efetuada por terceiros itens produzidos. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu não posso ter
lá no meu registro K255 o código de produto que é igual ao produto que eu estou produzindo. Por exemplo, vamos lá no bloco K, registro K250. Estou produzindo esse produto em processo, código 2, 100 unidades. Eu não posso chegar aqui e informar, tá, dia 11/4/2020, que eu tive 10 unidades desse produto em processo. Por quê? Porque não faz nenhum sentido eu utilizar o próprio produto que eu estou produzindo como matéria-prima. Ah, mas tem situações em que claro, quebrou o equipamento e a gente precisa dar entrada nesse produto, numa ordem de produção, para resolver alguma situação. Então eu vou utilizar o meu processo aqui de escrituração para... Peraí que deu uma... Acho que caiu a internet aqui. Bom, enfim, tá gravando aqui. Então eu vou fazer aqui o meu processo de validação. Eu vou buscar lá, ó, e vai estar o erro, né? Porque eu não posso utilizar o próprio produto que eu estou produzindo como insumo. Ou seja, o produto que eu estou produzindo é o mesmo produto que eu estou usando como insumo. Então pode acontecer situações em que eu entro com esse produto, que eu vou usar insumos para fazer um conserto, por exemplo, um fogão, quebrou a tampa do fogão. Aí eu vou lá, dou entrada no próprio produto em processo, que é o fogão, conserto ele, né? Troco lá o vidro, por exemplo, e volta ao mesmo produto. Só que nesse caso, quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando eu tenho um outro processo, que é o chamado reprocessamento e reparo do produto, que é o K260, certo? Então, nessa situação, eu posso ter tanto o código, ficar parecido com isso, né? O produto que eu estou produzindo vai ser igual ao produto que está entrando como insumo. Só que nesse caso, aqui não vai se aplicar, tá? No K250. Então, prosseguindo, a gente vai ter aqui o item campo 4. O que a gente tem no campo 4? Quantidade consumida. Então, a quantidade de consumo do insumo deve refletir a quantidade consumida para se ter a produção acabada informada no campo quantidade do registro K250. Então, não é permitida quantidade negativa. Então, beleza. Importante isso aqui, né? Ele fala que a quantidade deve refletir a quantidade consumida para se ter a produção acabada. Então, é muito comum, por exemplo, a gente teve aqui a situação, eu estou produzindo 100 unidades, eu tenho insumo A, insumo C, e aqui está dizendo que eu preciso de 2. Mas vai que por algum motivo, alguma situação, eu acabei precisando de um pouco mais, eu preciso de 210. Né? Nesse caso, como é que eu faço? Eu vou ter que alterar lá o meu registro 0210? Não. Né? Desde que isso não seja constante, tipo, varia, às vezes eu preciso de mais, às vezes eu preciso de menos, e em média eu preciso de 200, de 100, de 2, né? Mas posso precisar de 2.1, 2.2, 1.8, depende da produção. Nesse caso, você vai informar aqui aquilo que realmente foi utilizado, tá? E não aquilo que está na lista técnica. Claro que não pode ter uma discrepância muito grande. Você botou na lista técnica 2 e você, quando vai produzir, usa sempre 5. Então, aí você está cometendo um erro lá na receita de bolo do seu produto. Nesse caso, não. Mas, caso haja uma variação, né, dependendo dos fatores produtivos, aí sim, você vai utilizar o registro K255 com aquela quantidade que você realmente utilizou para produzir, tá? Sem se preocupar muito com o que está no 0210, desde que a quantidade que está informada lá seja coerente com o que você está fazendo. Depois a gente tem, né, permitida a quantidade negativa também, da mesma forma, e a gente tem um código de insumo substituído. Foi aquilo que a gente acabou de ver, né? Então, segue a mesma regrinha que a gente viu lá. Informar o código do item, insumo, que está previsto para ser consumido no 0210 e que foi substituído no código deste registro. A gente acabou de ver um exemplozinho lá no PVA. E aqui o código do insumo a ser substituído deve existir no registro do 0210 para o mesmo produto resultante. Aí ele está usando K230, K0200 ou 0200, que a gente pode mudar para K250, né, por exemplo. O tipo do componente insumo, então a gente já viu, né? Todos esses tipos aqui eu posso utilizar para fazer a substituição lá do meu produto. Eu posso usar tipo 06, né, que é o produto intermediário? Não posso, tá? Segundo as regras aqui do PVA, isso não deve ser feito. E pronto, terminamos aqui o K255, fizemos aqui a escrituração, demos alguns exemplos de com insumo substituído, sem insumo substituído, situações em que eu tenho que informar o 0210, quando eu não tenho que informar. Agora eu vou fazer aqui minha validação, vou simplesmente gerar aqui, ó, a minha apuração do IPI.
ele não ficar lá reclamando, vou colocar mensal, 1º de abril de 2020, 30 de abril de 2020. E aqui eu vou informar, vou deixar em branco, vou informar esse aqui, vou zerar todos os campos e vamos ver se vai dar mais algum problema, mais algum erro, ou se vai estar tudo certinho aqui. Vai fazer aqui a consulta das versões. E aí, uma vez terminando, ele vai trazer para a gente o resultado. Ocorreu um erro, tá, ok. Fazendo novamente o processo. Beleza, pronto. Então, ficou um erro aqui. Qual foi? K255. O valor informado neste campo deve ser diferente do valor informado no campo registro pai, que foi exatamente aquilo que eu mostrei para vocês, né? Então, eu não posso ter esse produto aqui em processo, sendo que eu estou produzindo o mesmo produto. Então, eu vou aqui, apago ele, sim, faço meu processo de validação e aí vai estar tudo resolvido aqui. Eu não vou ter nenhuma dificuldade com relação à minha escrituração. Vai estar toda resolvida 100%. Prontinho. Então, aqui a gente finalizou a parte teórica e até prática também, no K250 e K255. Então, notem que é uma coisa simples, tranquila de entender. E agora a gente vai começar a trabalhar com as questões, né? Que é para a gente saber identificar quando que eu vou usar uma situação, quando que eu vou usar outra. Então, como é que é isso? O industrializador informa lá a produção e aqui eu tenho que informar também o que ele fez lá. Como é que se dá esse processo? Então, é exatamente isso que a gente vai procurar identificar através das questões. Então, eu separei aqui hoje 5 questões para a gente iniciar. Na aula que vem a gente dá prosseguimento, né, a essas perguntas e vai respondendo elas uma a uma. Com calma, né? Então, pergunta 16.7.1.1. Sempre gosto de informar que essas questões todas que eu trago para vocês não saíram da minha cabeça, né? Eu pego isso de lá do Perguntas Frequentes da FDSM SPI. Então, se vocês quiserem acessar também, spqf.in/perguntas. Então, perguntas. Lança aqui e aí ele já vai cair direto na página com as informações relacionadas a bloco K, registro 0200, o que vocês imaginarem aqui de dúvida tem aqui, vai aparecer aqui. Tem um sumário. Então aqui no sumário a gente consegue ter uma visão mais condensada, né, de onde a gente quer chegar. Então aqui o K250, que é onde a gente está, começa na página 105 e o K255 vai até a página 110. A página seguinte é 111. Então, de 105 a 110, registros K250, K255, a gente vai passar por cada uma dessas questões a partir de agora. Então, primeira pergunta que a gente tem aqui, 16.7.1.1, diz o seguinte: nas industrializações efetuadas por terceiros, devo informar a mão de obra? Então, pergunta do contribuinte. Resposta: não. Na industrialização efetuada por terceiros, deve ser informados a quantidade produzida, K250, e o respectivo consumo de insumos próprios do registro K255. Não deve ser informada a mão de obra ou insumos de terceiros. Então, aqui está bem claro agora. Se tinha alguma dúvida com relação à informação de insumos de terceiros no K250, isso aqui agora acabou de ser resolvido, tá? Então, eu peguei lá meu produto, minha mercadoria, mandei para um industrializador, ele fez o processo de industrialização, mandou para mim o produto acabado, seja produto em processo, ou seja produto acabado. E aí eu preciso escriturar isso no meu registro K250. Lá ele vai informar no K230. Então, vou lá, faço a minha escrituração, só que o que eu vou colocar lá? No K250 a quantidade produzida, tá? Não vai ter mão de obra. No K255 os insumos próprios que eu enviei para ele, que é aquilo que eu mandei via nota fiscal. E não vou informar a mão de obra e nem vou informar insumos de terceiros, ou seja, os equipamentos, as coisas que ele aplicou, os produtos que ele aplicou lá no processo produtivo dele, eu não vou informar no meu registro K250, apenas o ponto de vista do que eu enviei para ele, ok? Pergunta 2, 16.7.1.2, diz o seguinte: o campo data da produção do registro K250 pode ser entendido como a data em que o industrializador emite o documento fiscal de industrialização e encaminha o produto acabado ao encomendante. Então ele quer saber o seguinte, né? Que é aquilo que eu falei para vocês que a gente vai chegar na questão. Data da produção, que é a data da produção... Esqueci o nome agora, vamos buscar aqui. Do reconhecimento, né? Data do reconhecimento da produção. Então, quando que eu vou lançar... Com base na nota que o meu industrializador emitiu, e aí o fisco vai responder para ele. Considerando as especificidades das legislações de cada UF,
para ter segurança jurídica, neste caso, faça uma consulta tributária formal em sua UF. Então, ele pede que você consulte a sua unidade federada acerca do procedimento, né? O que é que eles consideram como correto informar como dado. E aí ele traz para a gente 2 exemplos, para a gente não ficar aqui só com essa resposta vazia, né? Então, a gente tem a resposta para Minas Gerais e a resposta para São Paulo. A resposta para Minas traz para a gente o seguinte: considerando que o produto que retorna da industrialização em terceiros pode não ser diretamente resultante da qualidade dos insumos, embalagens enviadas no período, tendo em vista a variação de estoques em terceiros de insumos, embalagens e o próprio produto resultante, não há como efetuar vínculo direto do envio de insumo com o consumo do caso 255 e do retorno do produto resultante com a produção do caso 250. Então, essa resposta aqui de Minas Gerais eu achei um pouco confusa, mas depois eu entendi o seguinte: eles meio que inverteram a lógica. Ao invés de eles dizerem qual era a data que ele tinha que informar que eles consideravam certo, eles começaram a contextualizar como é que seria o processo produtivo, para lá no final explicar. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando que você vai fazer o processo produtivo, né? Você vai mandar o produto para ele, só que isso não garante que ele vai utilizar todos os insumos que você enviou, né? Você vai pegar todos os insumos que você mandou, vai produzir e vai mandar tudo de volta. Pode acontecer, por exemplo, dele devolver mercadoria que ele não utilizou no processo produtivo, porque você não teve capacidade de fazer por algum motivo, se deu algum problema lá na sua planta, ou não tinha insumo, enfim, infinitas possibilidades. Então, ele pode retornar parte desse insumo como não processado, não industrializado. Então, o fisco entendeu que, na verdade, ele queria pegar esse processo aqui e mandei já a mercadoria, e quando o cara mandar para mim de volta, eu já vou escriturar direto, considerando a data da nota fiscal, tá? Então, ele foi um pouco mais além, ele foi no detalhamento de como funciona o processo produtivo e explicando. Aí ele fala: em vista disso, as quantidades de consumo e produção a serem informadas nos registros mencionados devem ser obtidas pelas empresas por meio das seguintes equações. E aqui ele traz as fórmulas, né, para você identificar o consumo de insumos ou de embalagem e também o produto resultante. Então você vai fazer um cálculo e você vai chegar à conclusão de que ele usou tanto de insumo e ele usou tanto de produto resultante. E aí cada uma dessas siglas aqui são informações que o contribuinte tem direito. Tem acesso, né? Então, estoque inicial em terceiros, a saída para terceiros, que é via nota fiscal, a entrada oriunda de terceiro por devolução parcial integral, que é a nota fiscal de retorno, e o estoque final de terceiros. Então, você vai aplicar essa fórmula, você vai chegar no consumo. Consumiu tantas unidades aqui do insumo X. E a produção resultante é a mesma coisa. O estoque final de terceiro, né, que ficou lá, mais a entrada, que veio do terceiro, menos o estoque inicial do terceiro. Calculou isso aqui, você vai ter a produção do produto resultante. Quanto foi que foi produzido lá no seu industrializador. E aí, com isso na mão, você vem para cá. Todos os elementos destas equações são de pleno domínio da empresa, tendo em vista os seguintes pressupostos. Aí ele vai listar. A. As remessas de insumos e os retornos de produto resultante ocorrem por meio de documentos fiscais. Então, toda remessa via nota, todo retorno via nota também. Conhecimento dos estoques é rotina fundamental para o controle de qualquer processo produtivo, sendo necessário, inclusive, o reconhecimento dos estoques separadamente por local de armazenagem, tendo em vista que as mercadorias podem se encontrar fora do estabelecimento em terceiro. Dependendo do nível de controle do contribuinte, essas informações, produção, K250, K255, podem ser diárias ou se referir ao período de apuração, CMS-PI. Nesse caso, a data informada seria o último dia do período. Então, essa aqui é a resposta da pergunta do contribuinte, né? Então, deu uma volta enorme, que ele queria saber qual a data que eu informo. Aí ele deu toda essa volta aqui, deixou o cara tonto, e aí no final ele fala: se você faz o seu controle mensal, então você vai informar a data do último dia do período, não a data da nota, mas a data do último dia do período que você está escriturando, tá? Se você faz por dia, aí também não deixou claro o que é que faz, né? Ficou meio voando isso aqui. Então, o que a gente tem certeza é que, se o seu controle é mensal, né, você vai colocar o último dia do período como a data do reconhecimento da produção. Aí ele completa: entende-se que é possível associar o consumo de insumos remetidos ao produto resultante a partir dos retornos simbólicos, uma vez que o produto resultante não retorna em um único item, mas desmembrado no documento fiscal em insumos remetidos pelo encomendante, insumos adquiridos pelo industrializador e excedentes não utilizados no processo industrial. Então você mandou lá o insumo, ele vai retornar de maneira simbólica, né? Aquele insumo que
que você enviou e vai mandar para você a nota fiscal já com a produção total, com todos os insumos que o industrializador aplicou, e você vai fazer a sua escrituração do bloco K. No final das contas, para mim foi muita informação para explicar uma coisa simples, né? Qual a data que ele vai considerar lá no momento de escriturar o registro K250. E aí, já São Paulo tem também a visão dele. Então vamos ver como é que São Paulo entende essa questão a partir de agora. Vamos abrir aqui e a gente tem sim. Então, sim o quê? Qual foi a pergunta dele? Então, pode ser entendido como data em que o industrializador emite o documento fiscal de industrialização e encaminha o produto acabado ao encomendante. Então, o cara falou, terminou de fazer a produção dele, emitiu a nota e mandou para você. Essa data é a data que eu posso utilizar como data do reconhecimento da produção. Aí São Paulo já vai lá e já mata logo. Sim, ou seja, pode fazer isso aí. Aí agora sim que ele já deu a resposta do contribuinte, ele vai explicar o porquê. Então, a data da produção, né? No campo data da produção, corresponde à data de entrada no estoque do encomendante. Então, ele está considerando aqui, na verdade ele falou que sim, na lá ele está falando da data da emissão, né? Então vamos voltar aqui só para a gente confirmar. Ele está falando a data que o industrializador emite o documento fiscal. E aí ele fala que sim, depois ele fala que essa data vai ser a data de entrada no estoque do encomendante. Então, se o industrializador, sei lá, emitiu no dia 5 e a mercadoria chegou no dia 10, pelo que ele está dizendo aqui, ele deveria informar no dia 10. Né? No entanto, ele falou que ele pode informar lá com a data da emissão. Então, é um pouco confuso também. Entende-se que, do ponto de vista do encomendante, a produção em terceiro será reconhecida a partir da entrada do produto resultante no estoque do encomendante. Ou seja, ele mandou a nota para mim, a mercadoria veio, chegou até mim, aí sim eu reconheço aquela produção. Conhecida a entrada resultante, correspondendo, portanto, ao campo 2 do registro K250, a data da produção, data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro. A perda, neste caso, se refere a perdas em relação ao processo produtivo, que serão objeto de estorno do crédito no encomendante. Aí ele já começa a aprofundar em outras questões mais técnicas. Consumo de insumo de embalagens, como é que você calcula? Corresponde aos itens da nota de retorno, CFOP 5902 e 5925, no retorno do industrializador contendo insumos remetidos pelo encomendante e consumidos na industrialização. É chamado retorno simbólico, né? Então está aqui a mercadoria que você me mandou e eu apliquei ela no meu processo produtivo. Aí tem também a saída para terceiro, relacionada à remessa para industrialização, emito minha nota fiscal, faço lá minha remessa para industrialização. Entrada oriunda de terceiro, por devolução parcial ou integral, então ele está devolvendo para mim. E aí nesse caso, nos casos em que o insumo não for utilizado ou foi perdido, com CFP 5903 e 5949, respectivamente. Então 5903 é quando você devolve o insumo que não foi utilizado no processo produtivo. E 5949 é para informar que você perdeu a mercadoria do cliente. Não deve ser nada agradável dessa notícia, né? A perda nesse caso se refere a perdas sem relação ao processo produtivo, que serão objeto de estorno de crédito dos encomendantes. Então, quando ele fala aqui de perda, ele não está se referindo à perda natural do processo produtivo. Ele está falando de o cara perdeu mesmo lá o insumo do cliente. É uma situação complicada essa aqui, mas pode acontecer. Nesse caso, ele vai escriturar com 5949 e vai informar isso para o cliente. Consumo do insumo, embalagem, K255, corresponde aos itens da nota de retorno 5902 e 5925. No retorno do industrializador, contém insumos remetidos pelo encomendante consumidos na industrialização. Então, aqui ele está apresentando o consumo de embalagem, certo? Então, ele vai explicando, né, o processo produtivo como um todo e não entendi muito bem nem a resposta de Minas Gerais, nem a resposta de São Paulo, né? Podia ser uma resposta mais sucinta, com uma explicação um pouco mais clara também a respeito de por que isso aqui é uma questão, né? Então, ele está falando aqui do processo de produto, né? Produto acabado já, e eles estão citando aqui tanto o produto produzido quanto também os insumos utilizados, que no entendimento deles isso vai influenciar, portanto, a escrituração do registro K250, né? O que não deixa de ser uma verdade. Mas no final das contas o contribuinte tinha uma dúvida com relação a uma data. Qual data que eu posso considerar? Então eles poderiam dizer, se você, por exemplo, né, como Minas Gerais fez lá no finalzinho. Então, se você vai informar com base na produção do mês, aí você vai informar a data final do período. Pronto. Se não, se você faz controle diário, você vai informar por dia.
Então a data, aí, ou a data da nota fiscal que você recebeu, né? Acho que faltou mais essa clareza para o contribuinte aqui. São Paulo começou bem, depois desmentiu logo na frase seguinte e depois colocou várias informações aqui que não teriam tanta relação assim com o que a gente está estudando aqui. E aí também tem as mesmas fórmulas, né, que tinham lá no estado de Minas Gerais para explicar para como encontrar o consumo de embalagem, o consumo de o produto produzido e tal. Mas acredito que não é a questão, não chega a ser relevante aqui para essa questão. Ok? Então, resumindo, Minas Gerais entende que ele vai considerar como data de entrada, né, data de reconhecimento da produção, a data do final do período, se ele fizer o controle por mês, e se for por dia ele também não deixa claro o que vai acontecer. Já São Paulo disse que pode informar a data do industrializador, porém é para informar a data de entrada. Então também é um pouco confuso. Se a data da saída da nota, da emissão da nota foi igual à data de entrada, está tudo certo. Se não, aí carece de mais informações aqui, tanto de Minas quanto de São Paulo. Pergunta 16.7.1.3 diz o seguinte: como informar no registro K250 nos casos de processos em que apenas parte da fabricação é efetuada por terceiros? Exemplo, indústria calçadista, onde apenas o processo pés-ponto do sapato é efetuado por terceiros, com o sapato retornando à empresa para a continuidade do processo de fabricação. Então ele manda lá, o cara faz uma parte do processo e retorna para ele. Resposta do fisco: no registro K250 deve ser informada a industrialização efetuada por terceiros, seja ela de produto em processo, tipo 03, ou produto 04, né, que é o produto acabado. Aqui no parênteses ele está explicando o que é produto em processo e o que é produto acabado. No exemplo em questão, o produto resultante é um produto em processo, tipo 03, sapato pés-pontado, e assim deve ser informado no registro K250. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai mandar mercadoria via nota fiscal, o industrializador dele vai fazer o processo, vai devolver a mercadoria já processada, código 03, e ele dá prosseguimento ao processo produtivo dele dentro da planta. Então, não precisa se preocupar muito. Só vai ter que informar K230 e K250 nesse caso, que uma parte do processo é no industrializador, tem que registrar isso, e outra parte do processo é dentro da própria planta dele, da própria empresa, da própria fábrica. Então, ele vai informar tanto K230 e K235, quanto K250 com o K255. Penúltima pergunta, chegando no finalzinho aqui das nossas questões de hoje. 16.7.1.14. Controle da industrialização por terceiros. É necessário ter sua respectiva ordem? Para o controle da industrialização por terceiros, é necessário ter a sua respectiva ordem? Ou algum outro documento interno de controle material? Pergunta do contribuinte. Resposta do fisco. Quanto aos produtos industrializados por terceiros e os respectivos insumos enviados ao terceiro pelo encomendante, estes são controlados por documentos fiscais. Então, a gente já viu, né? Nota fiscal, inclusive tem CFOPs específicos para isso. E documentos de controle interno que informem o estoque existente em terceiros. Então, a gente tem não só a nota fiscal, que é o trâmite, né? Como também a gente tem o registro K200, que é onde a gente vai formar o saldo de estoque. Então, mandei a nota para o industrializador no finalzinho do mês. Acabou que virou o mês e minha mercadoria estava lá. Então, quando eu vou informar o K200, eu tenho que dizer, ó, produto X, eu tenho 10 unidades no meu estoque, né? Aí o código 0, o indicador de posse. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou buscar aqui o registro K200 e vou fazer uma simulação. Então, data final, 30 de abril de 2020. Opa, 30 de abril de 2020. Oxente. Agora. Código do item, insumo A. Então, insumo A, eu tenho uma quantidade no meu estoque de 50 unidades. Qual o indicador do tipo de estoque? Aí eu tenho aqui, ó, propriedade do informante em seu poder, ou seja, é meu e está comigo. Estoque de propriedade do informante em posse de terceiros, é meu, mas está na mão do industrializador, por exemplo, né, de um terceiro qualquer. E 2, estoque de propriedade de terceiros em posse do informante. Então aqui o que é que vai acontecer? Um encomendante, ele vai chegar, esse insumo A eu mandei lá para o meu industrializador 50 unidades. E eu vou informar aqui estoque de propriedade do informante, ou seja, é meu, mas está lá no meu industrializador. Informei. E aí nesse caso eu tenho que informar o código do participante também. Por que está aqui desabilitado e aqui está dando erro? Porque eu não tenho um cadastro aqui no 0150. Eu não vou fazer isso porque a gente vai demorar muito tempo para fazer esse processo e é tranquilo. Só, sei lá, no 0150, que é o cadastro do participante,
e informar lá quem é o fornecedor. Chega aqui, você coloca o código dele e ele vai entender, esse insumo aqui, essa quantidade, tá na mão desse industrializador aqui. Beleza, já entendi. Pronto. E digamos que você tem esse insumo também na sua planta. Então o que você vai fazer? Você vai informar duas vezes. 30 de abril de 2020. Qual o código do produto? Insumo A. Qual a quantidade? A quantidade dele, 20 unidades. E o indicador do estoque, 0. É meu, está comigo. Estoque de propriedade do informante e em seu poder. Salvei. Pronto. Então, notem que eu tenho duas vezes o mesmo produto informado. Só que uma quantidade está com o industrializador, outra quantidade está comigo mesmo. Então, sempre que eu tiver essa situação, eu tenho que informar. E lá o industrializador, como é que ele vai fazer? Ele vai chegar no K200, vai informar 30 de abril de 2020, vai informar qual é o insumo, no caso dele, insumo A, vai dizer qual é a quantidade, 50 unidades, e ele vai dizer o tipo de estoque. Nesse caso, ele vai informar o 2. Tá? Lembrando que aqui é o ponto de vista do industrializador. Ele vai dizer, ó, eu tenho 50 unidades aqui de estoque de terceiros, mas está comigo. Então, não é meu, mas está comigo. Ele vai informar esse código 2 aqui. Certo? E aqui é a mesma coisa. Ele vai ter que informar quem é esse encomendante dele. Vai lá o cadastro 0150, traz para cá, informa e está resolvido. Eu acho que eu tenho até alguma informação salva aqui. Deixa eu ver. Aí, se for, a gente faz o exemplo completo. Não tenho, não. Pensei que tinha. Não tem. Tudo bem, mas acho que dá para entender o conceito, né? Forma aqui, ó. Aqui é sob o ponto de vista do encomendante, então ele vai informar duas vezes. Se ele tem saldo de estoque, ele vai informar código 0. Se ele deixou o estoque em terceiros, ele vai informar o código 1. E o terceiro lá, que está com o insumo, que está com o produto dele, vai informar código 2, dizendo que não é dele, mas está com ele. Certo? Por fim, temos a nossa última questão aqui. Tá. Faltou finalizar essa questão, né? Então, ele vai lá e vai escriturar isso. Além da nota fiscal, ele também vai ter os insumos que ele vai escriturar no registro K200, né? Que é o estoque mensal. Por fim, 16.7.1.5 diz o seguinte. No registro K250, deve informar somente a quantidade retornada de terceiros no período de apuração do K100. Então, ele quer saber isso aqui. Qual a resposta do fisco? A quantidade produzida deve considerar a quantidade de produto resultante retornada de terceiro e a variação de estoque em terceiro, caso exista. Então, por exemplo, pode acontecer do terceiro lá ter produzido um produto qualquer, só que ele mandou só uma parte, ficou outra parte lá no estoque. Então, nesse caso, eu vou informar tanto o registro K250, informando aquilo que foi produzido, quanto vou informar o K200, né, informando o que foi que ficou lá. Então, vou lá no K250 e informo, foi produzido X unidades, digamos. Vim aqui no K250 e informei que foram produzidas 100 unidades. Só que dessas 100 unidades, eu não recebi as 100, eu recebi metade. Então, o que é que eu faço? Vou lá no K200 no final do mês e vou informar 30/4/2020 qual o insumo, qual produto produzido? Produto código 2, produto em processo. Qual a quantidade em estoque? A quantidade em estoque que eu tenho comigo e está comigo, 50 unidades. O indicador do estoque, 0. Ele já mandou para mim, já veio no caminhão, já recebi, já está aqui no meu estoque, tudo guardadinho. Pronto. Só que tem uma outra parte que ficou lá, né? Não entregou ainda. Então, eu venho aqui, data do estoque final, 30/4/2020, código do item, produto em processo, quantidade, 50 unidades também. Indicador do tipo de estoque. O tipo de estoque que eu estou utilizando vai ser 1. Tá? Então, propriedade do informante é meu, só que está lá ainda com o terceiro, com o industrializador. Aí eu coloco aqui o cadastro dele, né? Identifico quem é a empresa que está com o meu estoque e salvo. Pronto, resolvido. Tá? Então, você vai informar não só a quantidade que você recebeu, quanto também a quantidade que ficou lá no terceiro. Isso no K200. Tá? E via nota fiscal você vai registrar as entradas do produto, né? Normalmente ele pode mandar tudo, por exemplo, toda a produção, e aí você vai registrar toda a produção no K250, só que as quantidades, uma parte ficou lá, outra parte ficou aqui. Não tem nada que impeça isso, né? Você pode, por algum motivo estratégico, por exemplo, ter deixado lá metade da sua produção e ter mandado enviar para você apenas a outra metade. Tá? É perfeitamente plausível isso. E com isso a gente chega aqui ao final das nossas questões de hoje, né? Depois a gente vai continuar das 6 em diante e
Espero que tenha sido uma aula proveitosa, que vocês tenham aprendido, né, bastante com relação ao registro K250. O registro em si, como eu já expliquei, é simples, né? Vocês veem que não tem muita complexidade no registro em si do processo. O que pega muitas vezes é entender como é que o registro funciona dentro do contexto, né? Então, me apresentam uma informação e a partir dessa informação eu vou definir qual registro eu vou colocar aqueles dados. Se no registro K250, K230, K220, K260, aí tem uma infinidade de informações, e é por isso que a gente vai trazendo essas perguntas do Perguntas Frequentes, né? Essas questões do Perguntas Frequentes, e vai destrinchando uma por uma, dando exemplo, sempre na medida do possível, para que vocês possam desenvolver esse músculo de identificar quando é uma coisa e quando é outra, certo? Então, aos pouquinhos aqui eu vou me despedindo de vocês. Chegou a Marta Michel aqui dando boa tarde Marta, bem-vinda. E eu vou me despedindo de vocês. A gente vai ter a nossa próxima live na quinta-feira. Na quinta-feira a gente vai falar sobre um tema. Que tema é esse? Deixa eu ver. Por que eu ensino só SPED fiscal? Né? Nas últimas semanas eu tenho recebido muitas perguntas das pessoas. Você ensina SPED de contribuições, é CD, é CF, é social? Né? E aí eu falo, não, só SPED fiscal. Né? Então eu vou tentar explicar para vocês, né, o que é que está envolvido no só SPED fiscal. Então na próxima quinta-feira me acompanhe na live, vocês vão entender o motivo aí da gente só ensinar SPED fiscal, certo? Agradeço a todos vocês. Se você gostou, já sabe, deixa o like no vídeo, isso ajuda bastante a gente a compartilhar essas informações. Esse vídeo vai ficar aqui disponível até quinta-feira para quem quiser assistir gratuitamente. Depois a gente vai colocar ele lá no nosso grupo no Facebook até segunda-feira, também gratuitamente. Depois ele vai fazer parte dos nossos produtos, né, de comercialização aí para as pessoas que têm interesse em aprender mais sobre o SPED fiscal. E já liberamos aí a nossa live sobre o SPED fiscal 2020, trazendo todas as novidades. Você pode buscar no nosso site, pode entrar lá no site SPED para quem faz. Logo na primeira página tem lá um banner, você pode clicar, você já vai cair direto na página para ter acesso à nossa live explicando, né, ao nosso webinário, explicando o que é que acontece com o SPED fiscal no ano de 2020, quais são os registros que estão envolvidos, né, trazidos aí nesse novo layout, e como é que você pode entender como é que eles funcionam e aplicar isso na sua rotina de trabalho, certo? Então, muito obrigado. Lembrando sempre das aulas do professor José Dilson Amorim, do canal ICMS ao vivo. Aqui embaixo tem um link de descrição que você pode assistir, né? Pode se inscrever para poder receber os avisos para participar das aulas dele toda quarta-feira às 8 horas da noite, certo? Com isso eu me despeço de todos vocês, um abraço e a gente se vê na quinta-feira com a nossa próxima live. Tchau, tchau!